Este vídeo expressa meu apreço por Rurouni Kenshin e seu impacto em minha vida, sem relação com o autor. Olá, aqui é o Joe. Eu acredito que qualquer pessoa tem aquele programa, desenho, série, filme, livro que tenha marcado sua infância. Algo que, ao olhar para trás, desperta uma grande nostalgia, não apenas por ter acompanhado o seu crescimento, mas também por ter criado raízes que evoluíram como algo que reconhecemos como parte de nós. Posso afirmar que eu possuo diversas fontes de nostalgia sim, que me recordam da minha infância e da contribuição deles para a formação de quem eu sou hoje. Desde desenhos como As Aventuras de Babar e O Pequeno Urso, filmes como Rei Leão e Em Busca do Vale Encantado, até mesmo animes como Dragon Ball Z, Inuyasha, Cavaleiro do Zodíaco e o tema deste vídeo, Rurouni Kenshin, conhecido aqui no Brasil como Samurai X. Rurouni Kenshin, ou Samurai X, como você preferir, conta a história de um samurai que durante o caos do Bakumatsu ficou conhecido como Batosai o Retalhador, um samurai implacável e de habilidades incomparáveis, mas que com o fim deste turbulento período e com a instauração do governo Meiji no Japão, desapareceu. Kenshin Himura é um andarilho que vaga pelo Japão, carregando consigo uma katana com a lâmina ao contrário, ou seja, uma espada incapaz de tirar uma vida. Um homem que jurou jamais matar outra vez. Aqui inicia-se a nossa história. A minha história com o Rurouni Kenshin é antiga. Lembro que a primeira vez que acompanhei o anime foi pelo canal Animax, numa TV a cabo, e me apaixonei imediatamente pela obra. Afinal, para quem acompanhava Dragon Ball Z, se deparar com lutas de samurai era uma grande novidade. Fato é que as lutas legais expandiram para o carisma dos personagens e também para sua história. Questionar o motivo daquele samurai não matar quando essa parece ser a solução mais fácil. Questionar como alguém tão poderoso que já tinha ceifado tantas vidas agora se recusava a fazer isso novamente. E então compreender quão poderoso era o valor que ele dava à vida, e que ele carregava consigo o peso de todas as vidas que ele havia tirado. Assim nasceu meu amor por Rurouni Kenshin. E era apenas o início. Eu, no geral, não sou muito fã de protagonistas perfeitos, que estão sempre no caminho do bem, lutando pela justiça e muitas vezes são inferiorizados pelos outros. Por isso, geralmente sou do time que gosta dos antagonistas, que possuem um arco de crescimento pessoal, como o Piccolo em Dragon Ball Z, o Sesshomaru em Inuyasha, o Ikki em Cavaleiro do Zodíaco, e quem não gosta do Ikki, né, pelo amor de Deus, Kurama em Yu Yu Hakusho e por aí vai. Apesar do meu personagem favorito em Rurouni Kenshin ser Aoshi Shinomori, gosto muito do Kenshin como protagonista. E apesar de à primeira vista ele se encaixar no protagonista perfeito que eu mencionei antes, quando olhamos de perto, ele possui camadas mais profundas que fazem dele um ser humano, com um objetivo e fragilidades reais. Alguém que quer seguir um caminho que ele considera correto e justo, mas que não sabe se conseguirá trilhá-lo até o fim. Apesar da intenção deste vídeo não ser abordar toda a trama do arco de Tóquio, falaremos sobre o que foi o período Bakumatsu, que é tão abordado na obra, e algumas definições para podermos nos situar e compreender um pouco melhor o pano de fundo utilizado para estabelecer pontos importantes, como traços de personalidade, motivações, filosofias, atmosfera e a importância do governo. Primeiramente, eu quero iniciar dizendo que eu não sou nenhum historiador, então todas as informações que eu obtive foram através de pesquisa. Portanto, se alguém tiver algum complemento ou alguma correção, gostaria muito que vocês deixassem nos comentários. O Shogunato Tokugawa, também conhecido como período Edo, geriu o Japão entre os anos de 1603 a 1867. O shogunato foi o governo anterior à Era Meiji, que é a época em que o anime se passa. Devido ao surgimento de Batosai o Retalhador durante o final do shogunato, esse período é abordado amplamente durante todo o mangá e os animes. E aí, quando eu digo os animes, seriam o anime clássico e o remake. Sendo importante entendê-lo minimamente para 1. Entender o cenário onde surgiu Batosai e seu ideal de derrubar um governo para erguer um novo, que considerasse melhor. 2. Entender como a mudança de governo afetou os personagens positiva e negativamente. E 3. Entender o motivo do antigo retalhador continuar a lutar mesmo após a restauração Meiji.
Os mais de 250 anos do shogunato foram marcados por alguns pontos. Entre eles, o governante. Apesar de que o líder formal do Japão fosse o imperador, era o shogun, que era um comandante do exército que governava o país, assumindo os riscos em nome do imperador. A sociedade era dividida em 4 classes, sendo samurais, artesãos, fazendeiros e mercadores, e era impossível mover-se de uma classe para outra. O shogunato expulsou os estrangeiros do país e isolou o Japão do resto do mundo, exceto por China e Holanda, mas mesmo esses 2 países o contato era mínimo. O cristianismo foi proibido e os cristãos foram perseguidos pelo governo. Inclusive, se tiverem interesse, recomendo o filme Silêncio, de 2017, que retrata exatamente esse período histórico das perseguições religiosas no Japão. Esse é um período considerado relativamente pacífico para o Japão, e um momento de crescimento na agricultura, comércio e literatura. O Bakumatsu, ele compreende de um período entre 1853 e 1867, ou seja, os últimos anos do shogunato Tokugawa. Ele foi um período turbulento no Japão devido à exigência do Ocidente que o Japão se abrisse para o comércio exterior, com os Estados Unidos ameaçando levar a guerra ao país. O shogunato viu-se obrigado a acatar as ordens americanas. Assim, as forças pró-shogunato entraram em confronto direto com os imperialistas, que desejavam a expulsão dos estrangeiros. Nós podemos separar as forças pró-shogunato, focado no anime, entre os grupos Shinsengumi, Oniwabanshu, Yaminobu e Shoujitai, e as forças imperialistas como Isshin Shishi e Sekihoutai. A restauração Meiji, ou o período Meiji, geriu o Japão entre os anos de 1868 até 1912, período em que o poder retorna para as mãos do imperador, que realiza uma reestruturação total no país, inclusive com modificações radicais, que são mencionadas no mangá e no anime como a abolição dos samurais, o fim do modelo de classes do shogunato e a abertura do país para o comércio exterior. Dessa forma é mais fácil enxergar o panorama, ainda que de forma extremamente básica, que o anime posiciona os personagens e já é possível ter uma noção das suas motivações. No entanto, eu quero abordar as filosofias e motivações separadamente mais tarde. Por tratar-se do início da obra, gosto de considerar que o primeiro arco é composto por mini-arcos. Como em anime temos as versões de 1996 e 2023, além das adaptações em live action, especiais, filmes, eu resolvi identificar os acontecimentos através dos capítulos do mangá. Havia um espadachim errante que chegou a Tóquio. Era um retalhador lendário, chamado de Batosai o Retalhador, em um passado não muito distante. O nome dele era um andarilho em Tóquio. Um andarilho é abordado violentamente por uma garota durante uma noite, chamando-o de Batosai o Retalhador, pelo fato dele carregar uma espada, algo que após a abolição dos samurais era incomum. No entanto, logo descobre que a espada que aquele homem carrega é uma Sakabatou, uma espada com a lâmina ao contrário, tornando-a uma arma não letal. Conhecemos assim Kenshin, o andarilho, e Kaoru, uma mestra assistente do estilo Kamiya Kashin, que possui a filosofia da espada para a vida. Unidos por meio de um falso Batosai o Retalhador que tem agido utilizando da violência para manchar o nome do estilo Kamiya Kashin de Kaoru para um objetivo desconhecido. Kenshin descobre a identidade do falso Batosai e, após Kaoru estar encurralada, ele a salva com um dos seus muitos discursos memoráveis que a obra possui. Kaoru 殿の言ってることは一度も己の手を怪我したことがない者が言う甘っちょろいざれ言でござるよけれども拙者はそんな真実よりも
薫殿の言う甘っちょろいざれ言の方が好きでござるよ。 Após o confronto, Kaoru oferece ao andarilho que fique, mas Kenshin resiste, uma vez que Kaoru sabe que ele é o antigo retalhador. No entanto, ela diz algo a ele que o faz ficar. 私は人の過去になんかこだわらないわよ。よした方がいい。せっかくおめえも晴らせるというのに、本物の抜刀斎が居座っては元も子もないでござる。抜刀斎にいてほしいって言ってるんじゃなくて、私は流浪人のあなたにいてほしい。 Após os eventos do falso Battosai, conhecemos Yahiko, um trombadinha que afana carteiras pela cidade e que é confrontado por Kaoru após furtar a carteira de Kenshin. Descobrimos que Yahiko é filho de uma família de ex-samurais. O seu pai lutou pelo Shoujitai, preferindo a morte a trair o shogunato. Descobrimos também que ele é muito orgulhoso e que os furtos eram para uma gangue. Yahiko acaba sendo resgatado por Kenshin e levado ao dojo Kamiya, tornando-se um aluno do estilo Kamiya Kashin de Kaoru para seguir o caminho do samurai e honrar a memória de seus pais. Apesar de Yahiko demonstrar descontentamento em aprender o estilo Kamiya Kashin ao invés do estilo Hiten Mitsurugi de Kenshin, ele acaba por apreciar mais a sua tutora em uma demonstração de força física e de personalidade dela num episódio em que ex-alunos do dojo acabam trazendo problemas. Yahiko também demonstra aqui qualidades que obteve devido ao seu período como trombadinha, sabendo enxergar a malícia nas pessoas e identificar mentiras. 仕返しは全部私が引き受けるわ。だから3人には手を出さないでちょうだい。ちょっと待てよ、なんだそりゃ。2人に剣術を教えたのは死んだ父さんと私よ。懸命に活人剣を、人のためになる剣を解いて教えたつもりだったけど。 Aqui conhecemos Kenshin, Kaoru e Yahiko. Kenshin, um andarilho portando uma espada que não mata, um homem gentil e muitas vezes atrapalhado, mas extremamente temível quando necessário, com um forte senso de justiça e habilidades sobre-humanas com o seu estilo Hiten Mitsurugi. Kaoru, uma jovem gentil e afável, mas fragilizada pelo desaparecimento do pai. Mestra assistente do estilo Kamiya Kashin, ela demonstra ser habilidosa e é reconhecida por outros dojos. Quando fica furiosa, nem mesmo Kenshin é capaz de detê-la. E Yahiko. Provavelmente, o traço mais destacado dele é o seu orgulho e a vontade de ser forte. Mesmo que agisse como um trombadinha, algo que foi imposto porque a família tinha uma dívida, se mostra um garoto essencialmente bom e uma vítima dos fantasmas do antigo governo. O Shoujitai foi uma unidade de elite samurai a favor do shogunato, que realmente existiu. Eles não reconheceram a tomada de Edo, que atualmente é Tóquio, pelos imperialistas. Refugiaram-se no Monte Ueno até serem derrotados em 1868. O lutador de aluguel. Sanosuke, também conhecido como Zanza, um lutador de aluguel do submundo, acaba sendo contratado para eliminar Kenshin, ficando muito mais interessado ao descobrir que ele é o lendário retalhador, e desafia Kenshin a uma luta. Durante a luta, Sanosuke menciona que fez parte do Sekihoutai e que não pode perder para o Kenshin, pois ele foi um imperialista e pelo governo Meiji ter manchado o nome do líder do Sekihoutai, o Capitão Sagara, tendo acusado a unidade de ser uma unidade falsa, executado seus membros e deixado à mostra a cabeça decapitada do capitão. よく見ておけ、サノスケ。徳川300年の支配が終わり、新時代が幕を開ける。弱者が虐げられ、泣き寝入りするしかなかった時代が終わり、上も下もない、いわば市民平等の時代が来る。我ら赤報隊はその先駆け。Sanosuke é derrotado fisicamente, mas também psicologicamente.
市民平等と脱がしときながら欲に溺れ、てめえらだけでふんぞり返る偽りの新時代をでっち上げて満足してる維新志士が言うんじゃねえ。 Ele finalmente encontra um homem que não pode derrotar. Não apenas porque as técnicas do Hiten Mitsurugi são poderosas, mas principalmente porque, enquanto ele desistiu do objetivo do Sekihoutai de trazer uma nova era de igualdade e paz, aquele homem que ajudou a trazer a era Meiji continuava a lutar para ajudar os mais fracos. Zanza, 維新はまだ終わっておらんよ。確かに形だけの維新は10年前成立し、新時代明治となった。だが本当に幸せを必要とする人々は未だ弱者が虐げられる古い時代の中にいる。だから拙者は及ばずながらそういう人たちの力になるべくこの刀を振るっている。 O Sekihoutai foi uma milícia anti-shogunato que também existiu. Composta principalmente por camponeses e mercadores, o Sekihoutai atuava como uma equipe de avanço para as forças Ishin-Shishi, coletando inteligência e recrutando soldados contra o shogunato. A milícia foi difamada pelo novo governo Meiji, que a acusou de espalhar notícias falsas sobre reformas fiscais. Muitos membros do Sekihoutai foram capturados e eliminados como punição. Na época, a morte por decapitação era a mais desonrosa possível. O Ishin-Shishi foi um grupo de samurais e ativistas japoneses durante o final do período Edo, que desempenhou um papel crucial na restauração Meiji. Eles eram nacionalistas que lutavam pela restauração do governo imperial e pela modernização do Japão. Os Ishin-Shishi eram principalmente samurais dos domínios de Satsuma, Choshu e Tosa. Eles participaram de várias revoltas e assassinatos políticos para derrubar o shogunato e promover a autoridade imperial. Após a restauração Meiji, muitos imperialistas assumiram papéis importantes no novo governo, ajudando a moldar a modernização do Japão. A partir daqui, fica claro a importância que o Bakumatsu, o governo Meiji e a política desempenhará na obra. Compreender que Sanosuke enxerga no Kenshin a representação do governo que executou injustamente o seu capitão e vê naquela luta uma forma de se vingar e limpar o nome do Sekihoutai é muito interessante. Em contrapartida, vemos um Kenshin que não apenas compreende seu adversário, mas que sabe que o novo governo não é totalmente honesto e que, ao invés de ter se unido a ele, utiliza da sua força para auxiliar aqueles que ainda estão presos ao passado. Sanosuke é mais um membro do nosso grupo principal. Seu temperamento é forte e seu pavio é curto. É um lutador que gosta de combates de mãos vazias e pode ser bem cabeça dura às vezes, mas é um amigo leal e confiável. Kurogaza, o Chapéu Negro. Temos aqui o primeiro e memorável verdadeiro desafio de Kenshin. Kurogaza, ou Jinei Udo, é um retalhador que atua na era Meiji assassinando políticos. Quando um político de Tóquio recebe uma carta com ameaça de morte, a polícia pede a Kenshin que ajude na proteção do político. Assim, Kenshin e Sanosuke, bem como muitos outros figurantes, fazem a guarda. Kurogaza então aparece utilizando uma habilidade de paralisação chamada Shinnoipo, mas Kenshin e Sanosuke conseguem quebrar a habilidade, impedindo o assassinato do político. Kurogaza foge e nesse momento muda seu alvo para Kenshin. O objetivo de Kurogaza torna-se enfrentar Batosai o Retalhador, e não Kenshin Himura o Andarilho. E para isso, ele percebe que precisa deixar Kenshin furioso. Desta forma, ele rapta Kaoru e desafia Kenshin para um duelo. A luta de ambos ocorre sob a luz da lua, e ainda que Kenshin esteja furioso, ele ainda não é Batosai o Retalhador. Portanto, Kurogaza aplica uma versão mais potente do Shinoipo em Kaoru, paralisando seu diafragma e impedindo-a de respirar. Shinの一方を少し強めにかけた。肺機能まで麻痺する程度にな。もってせいぜい2分。昨晩のように簡単には解けん。窒息死は汚く見にくい。死体がよだれ、糞尿を垂れ流す。Assim, Kenshin perde o controle sobre si mesmo e volta a ser o retalhador do passado.
confrontando Kurogaza e acertando com um golpe que o impediria de utilizar uma espada no futuro. Quando estava prestes a abandonar o seu voto de não matar para salvar Kaoru, ela consegue por si mesma quebrar o Shinoippo. Kurogaza acaba então tirando a própria vida, uma vez que ele não poderia continuar sendo um retalhador. E enquanto sua vida se esvai, ele conta a Kenshin que é um assassino contratado por um político. 維新だ、明治だ、新政府だと騒いじゃいるが、その中身は幕末同様の権力構想が続いているのさ。邪魔者は消したい。だが制度が近代化し、警察機構も整い始めた昨今じゃ、かつてのような単純な人斬りはできない。かたや俺も一度踏み込んだ修羅道から抜けられないし、抜けたくもない。そして政治家と人斬りの利害が一致。強人強族黒笠の誕生ってわけだ。人斬りは所詮死ぬまで人斬り。お前がいつまで流浪になどと言ってられるか。地獄の淵で見ててやるよ。陣営、せめて地獄の淵から見てるでござるよ。たとえ本性が人斬りだとしても、拙者は一生抑えてみせる。拙者は二度と人斬り抜刀斎には戻らない。拙者は死ぬまで殺さずの流浪人でござるよ。É muito bom ver um vilão que tenha feito Kenshin perder o controle e nos mostrar um vislumbre do que foi o Battosai que a obra sempre menciona. Ainda que não seja extremamente poderoso, Kurogaza consegue colocar Kenshin contra a parede e quase consegue fazê-lo quebrar o seu voto de não matar. Além disso, temos alguém que confronta diretamente a filosofia de Kenshin. Um retalhador vai ser um retalhador até morrer. Kurogaza é um primeiro adversário marcante e que também reforça o quanto a política é importante para a obra. A mudança de governo foi um ponto de inflexão importante, mas como veremos mais pra frente, não adianta que um governo mude se as pessoas não mudarem. Quero esclarecer que optei pelas cenas do remake por 3 motivos principais. Primeiro, a fidelidade do remake com o mangá. Segundo, pelo anime de 96 não ter adaptado completamente a obra. E terceiro, porque é muito provável que quem esteja conhecendo a obra agora está acompanhando pelo remake. Chegamos ao final desse primeiro vídeo. Se você gostou do conteúdo, considere deixar o like e se inscrever no canal. Vejo vocês em breve.